E esse forrozinho aí? É assim que a gente começa, né? Muito bem, já no clima. Ô, gente! Vamos começando a nossa programação de hoje. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Quinta no Que Tal. É uma ação do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais. Deixa eu ajeitar aqui esse arremedo de microfone, a nossa gambiarra de microfone aqui. E, como eu já disse, é uma ação do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, que é um projeto de pesquisa do... eu já ia dizer diretório. Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho enorme, que é Camila Frois. Camila Frois, advogada, egressa da UESC, e hoje está fazendo um mestrado. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Deixa eu pegar a pesca aqui, Camilinha. Propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. O nosso mais conhecido Profinit da UESC. Isso aí. E uma coisa importantíssima no currículo, rondonista. Importantíssima. Ô, Camilinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa atividade aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje com o senhor. O senhor sabe do meu carinho e da minha admiração. Não preciso nem estar falando muito aqui, porque o senhor já sabe. Minha profunda admiração e carinho, viu? Eternos. Muito bom estar aqui hoje conversando com o senhor. E você tem uma trajetória interessantíssima, né, lá na universidade, porque você não ficou somente no normal, né, do curso, de ir assistir aulas, fazer avaliações, essas coisas todas. Você teve a oportunidade de participar de várias coisas na universidade, e eu vou arriscar dizer que isso foi importantíssimo para o seu próprio rumo profissional, né, de ter entendido de fazer um mestrado e com toda essa potencialidade, né, de, num futuro, espero que bem próximo, ingressar na vida acadêmica. No caso específico do mestrado do Profinit, eu tenho quase certeza que o seu estágio também numa conhecida fábrica dessa conhecida região influenciou demais também, né? Com certeza. A nossa querida Avatim. eu tenho também uma gratidão muito grande pela Avatim pelo apoio que foi dado, né, para a realização do 4º Congresso Nacional do Projeto Rondon. E eu não poderia deixar, né, de expressar a minha gratidão. E, claro, você que abriu as portas para a gente conseguir, né, o apoio necessário lá. Que é isso, prof. A Avatim também é uma casa que está no meu coração também, bastante. Sobre a participação em projetos, né, de pesquisa e extensão, inclusive numa outra live eu até comentei isso, né, que é uma dica que eu dou, um conselho que eu dou para todos os universitários, para quem está querendo entrar na universidade, aproveitem a universidade. Aproveitem a pesquisa, aproveitem a iniciação científica, aproveitem a extensão. Eu coloquei os meus pés em um pouquinho de cada um e Sim. aproveitei, de fato, a universidade. Foi muito bom, muito importante. Me abriu os olhos para muita coisa, principalmente para a docência, né? Para o mestrado e também o local onde eu estagiei, que eu trabalhei por um tempo, que foi na Avatim. É uma rede de franquias, então o sistema de franquias está muito atrelado à propriedade intelectual, porque envolve licença de uso de marca, né, licença de tecnologia, transferência de know-how. Então, essa vivência, né, no departamento jurídico dessa empresa também me abriu os olhos para essa área do direito e entrei no mestrado. E para essa área que você estagiou, inovação é tudo, né?
Com certeza, é tudo. A empresa, Uhum, qualquer tipo de empresa, ela tem que estar sempre inovando para se manter no mercado e não ser ultrapassada uhum, pelos concorrentes, né? sim. Uhum. E você se lembra ainda do Ser Mãe? Claro que eu me lembro, minha página ainda está ativa. Me lembro, sim, foi uma experiência maravilhosa também, muito bom ter participado do Ser Mãe junto com a Manu e com o Joe, foram meus outros dois colegas Sim, que participaram também desse projeto. Que pena que a gente não conseguiu sim, dar sim. continuidade, né? Mas foi muito bom ter participado. É, e eu, assim, eu sempre me refiro, né, ao ser mãe como um filho muito querido de ser mulher, né? E o fato de ter sido o resultado de uma disciplina, né, que ainda tenho muita vontade de voltar a ensinar, de ofertar e ensinar essa disciplina, que foi o direito e inclusão, né? Saskia acabou Sim, de entrar aí, ó. Ô, Saskia, já ia falar. Professora Saskia, um beijão beijo, para você. saudades. Eu vi que Socorro também entrou, do nosso Ilhéus. Né? Socorro tem prestigiado bem a gente aqui, até ela vai entrar aqui nessa tela, né, já já. Também vai ser nossa convidada, já dei um toque a ela e vai ser nossa convidada também para conversar um pouquinho aqui nas nossas quintas-feiras. Aproveitando, gente, quem entrou aí agora, né, o Quinta no Quital, a gente é uma iniciativa do Quital Ambiental, que é essa ação nossa, todas as quintas-feiras, às 17 horas, com um convidado ou convidada, né, para falar sobre assuntos que sejam, né, de interesse da sociedade de uma forma geral. Nesse período em especial, nós estamos trazendo alguns assuntos que possam, de alguma forma, despertar as pessoas para atividades, né, as atividades de retomada das nossas atividades dentro desse novo normal. Né? Não, Saskia, eu não vou passar para você direito à inclusão, não. A gente vai brigar sério. Ô, minha querida, tô te esperando aqui para a gente dividir, a gente fazer muita maluquice aqui. Tá? E você tenha certeza que a gente vai continuar fazendo uma dupla muito bacana, né, Uhum. nessas iniciativas, né, para a sociedade. Então, Camilinha, vamos entrar aqui, né? A gente acertou de conversar um pouquinho a respeito de patentes, né? Que na realidade patente está dentro, né, de algo maior, né, que a gente chama de propriedade intelectual. E muitas vezes as pessoas pensam que patente é algo assim do outro mundo, né? Só reservado para os grandes empresas, essas coisas todas. Tanto que, infelizmente, o Brasil tem ainda uma baixa taxa, né, de registro de patentes. De Né? Não patentes. só patentes, como o registro da propriedade intelectual de uma forma geral. Eu vou deixar esse primeiro momento para você fazer, né, uma exposição, né, geral sobre propriedade intelectual, né, e também entrar no conceito de patente. Fique bem à vontade nesse primeiro momento para poder falar a respeito disso. Ah, tá. Pronto, então a propriedade intelectual é um universo, né, da área do direito que busca proteger as criações intelectuais. Né? Então, o que a propriedade intelectual busca fazer é isso, é a proteção, a regulação de todas as criações intelectuais. E dentro da propriedade intelectual, temos várias áreas. Temos o direito autoral, temos as marcas, as patentes, os softwares, né, as cultivares, os conhecimentos tradicionais, o patrimônio genético, né? Tudo isso está dentro dessa área de propriedade intelectual. No Brasil, essa área ela está regulada a lei de propriedade industrial, né? É a 9279 de 96. É um dos ramos da propriedade intelectual, né? Muita gente confunde propriedade intelectual com propriedade industrial, tá? Na verdade, a propriedade intelectual é isso aqui e a propriedade industrial está aqui dentro dela, tá? Então, a propriedade industrial é uma espécie de propriedade intelectual. Dentro da propriedade industrial, nós temos algumas áreas, como marcas, né? E temos a patente também, que é uma área da propriedade industrial que está dentro desse todo aí.
E a patente, Uhum. né? Entrando no Sim. conceito aí de patente, que é o nosso tema específico, né, da live, a patente, ela é um título de propriedade que garante ao proprietário de uma invenção o direito de usar, gozar, usufruir, dispor de uma criação, de uma invenção sua, com exclusividade por um determinado período de tempo e dentro de um determinado território. Aqui nós temos inúmeras informações. Vamos destrinchar, né? Sim. Até mesmo porque tem muita gente aqui que não é da área de direito, né? Então, não se preocupe, vocês vão entender. Vamos destrinchar aí. Então, a primeira coisa que eu disse foi que a patente é um título de propriedade. Por quê? Porque ela é um documento, o nome técnico é carta patente. Ela é um documento, né, um título que atesta quem é o proprietário de uma invenção. Então, quando a gente compra um imóvel, a escritura do imóvel é esse documento, esse título de propriedade que atesta quem é o proprietário daquele imóvel, né? Então, o título a patente funciona pela mesma lógica. É um título de propriedade que atesta quem é o proprietário daquela invenção, tá? E aí, eu disse o seguinte, que a patente, ela protege, ela garante ao proprietário, né, daquela patente os direitos sobre aquela invenção que está sendo protegida ali, né? Então, observe que eu disse que não protege, eu não disse que protege o inventor. Eu disse que protege o proprietário, porque Sim, tem uma sim, sim. diferenciação importante, tá? Nem sempre o inventor será o proprietário de uma patente, tá bom? Então, às vezes, pode se confundir essas duas figuras em uma única pessoa. A mesma pessoa pode ser o inventor e o proprietário de uma patente, mas não necessariamente. Quando que isso vai acontecer? Bom, o inventor é aquela pessoa física que, de fato, pensou intelectualmente, né, aquela invenção. O proprietário é quem depositou o pedido de patente, de proteção patentária sobre aquela invenção no INPI, Instituto Brasileiro, né, Instituto Nacional, desculpa, de Propriedade Industrial, que é um órgão governamental vinculado ao Ministério da Economia no Brasil, que regula a concessão de patentes. Então, o proprietário é quem depositou o pedido de patente sobre aquela invenção neste órgão no INPI. Tá? Então, o inventor é quem de fato pensou intelectualmente aquele produto, aquela tecnologia, e o proprietário é quem depositou o pedido de proteção patentária no INPI. Às vezes será a mesma pessoa, às vezes não. Quando que pode não ser, por exemplo? Quando uma empresa, suponhamos que uma empresa queira desenvolver uma certa tecnologia, um produto, e ela contrata um pesquisador para desenvolver aquela tecnologia. O contrato de trabalho do pesquisador é especificamente para desenvolver aquela tecnologia. Quando essa tecnologia é desenvolvida, a empresa vai buscar a proteção patentária daquela tecnologia. Então, aquela pessoa jurídica, a empresa, vai lá e deposita no INPI o pedido de patente sobre aquela tecnologia. Então, nesse caso, aquele pesquisador, ele será o autor da tecnologia. Mas a empresa, que foi quem depositou, quem tem o pedido de patente, será a proprietária. E é para a empresa que está garantido todos os direitos patentários. Deu para entender a diferenciação? Rapaz, se não entendeu, a gente explica de novo. Bom, então vamos continuar. Quem tiver alguma dúvida pode postar aí nos Bom, eu comentários. vou pegar minha pesca aqui, que a gente, né? Bom, Vou continuar um espécies pouquinho o de patentes. conceito. Pronto, pode Que eu continuar. E ainda aí não você terminei. pega um pouquinho sobre as espécies. Pronto, Uma tá. coisa, gente, antes de Camila continuar, eu preciso fazer uma retificação aqui, porque quando a gente cuida de vários perfis é um negócio sério. Aí a cabeça, né, dá uma endoidada. Era para estar transmitindo no @que tal ambiental, que é o perfil do projeto. A gente transmite normalmente por lá. Mas hoje eu sentei aqui e simplesmente peguei e puf, iniciei. Né? E por isso que vocês estão assistindo essa live no meu perfil, Prof. Guilherdes, mas todas as quintas-feiras o caminho normal é o @que tal ambiental, que eu quero aproveitar e pedir ao pessoal que está assistindo, principalmente o pessoal que entrou por causa de Camila, que siga o que tal ambiental. Tá bom? Mas vamos lá, Camilinha. Pronto, vamos continuar Você a vai destrinchar termina o de falar conceito, e né? aí também entra sobre espécies de patentes, que é um negócio interessantíssimo, né?
Pronto. Que aí o pessoal muitas vezes pensa, né, somente que patente é somente a novidade das novidades. E aquilo que de forma alguma nunca existiu. E não é bem assim. Né? Então existem espécies de patentes que estão ligadas justamente à melhoria de processos e produtos já existentes. E aí você já vai entrar nisso aí. Pronto. Então vamos lá, vamos continuar destrinchando, né? Então, um terceiro ponto, né, do conceito é de que o proprietário de uma patente ele tem o direito de usar, de gozar, usufruir, dispor economicamente daquela patente, né, com exclusividade dentro de um determinado período de tempo, tá? Então, essa exclusividade ela está atrelada a um período de tempo. A patente é válida por um determinado tempo, ela não é eterna. Um pouquinho mais à frente eu vou explicar um pouco sobre o tempo, né, que vale uma patente. Mas o que é importante destacar agora é essa questão da exclusividade. Por que que há essa exclusividade? Porque, gente, pesquisar e desenvolver uma tecnologia é caro. Custa tempo, custa dinheiro, recursos, né? É um investimento desenvolver algo. Então, o que que a lei entende? Que dá ao pesquisador, ao inventor de uma determinada tecnologia, esse direito de exclusividade como um incentivo para que ele continue desenvolvendo isso, né? É um encorajamento. Porque com essa exclusividade por um determinado período de tempo, se entende que ele vai ter o retorno de todo o tempo, todo o dinheiro que ele dispensou ali na produção daquela tecnologia, tá? Então, essa exclusividade é justamente para garantir isso, tá bom? E aí, um outro ponto é que eu disse que a patente ela é válida dentro de um determinado território. Então, a patente é válida, foi registrada, tá? Então, se Opa, você deu uma registrou travada. sua patente no Brasil, ela só está protegida no Brasil. Se você quiser sua proteção nos Estados Unidos, na China, né, vai ter que depositar em cada um desses países. Não existe patente internacional. Muita gente tem essa dúvida, né? Acha que pode depositar em um só lugar e daí vai valer, né, em todos os lugares. Não é assim. Existe uma hipótese de depósito internacional de patentes, mas é só uma fase. Né? Você deposita em um órgão internacional, por exemplo, o escritório da União Europeia, você deposita lá, e aí tem a primeira etapa lá, mas na segunda etapa você vai ter que nacionalizar o pedido, ou seja, depositar em cada um dos países em que você busca a proteção. Então, não existe patente internacional. A regra é de que a patente vale dentro do país em que ela foi desenvolvida. Ela foi registrada, Uhum, desculpa, né? sim. Então, bom, esse Matheus está é o aqui, Matheus está aqui falando a respeito de uma ação direta de Matheus, inconstitucionalidade sobre a meu proteção colega de mestrado isso, querido, dando e sua sobre o tipo de contribuição proteção aí. da patente. Matheus, grande abraço, Matheus. Um abraço, colega. Bom, e como eu falei, a patente, ela está protegida no Brasil pela Lei de Propriedade Industrial, que é a 9279 de 96, e ela também tem uma proteção no artigo 5º da Constituição, inciso 29, entre os direitos fundamentais, o direito de proteção aos inventos, tá? No plano internacional, também tem diversos tratados internacionais que protegem a matéria, né? Tem organismos internacionais que cuidam disso, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, ou WIPO, e a Organização Mundial do Comércio, que também cuida desse assunto de patentes. Então, esse é o conceito geral da matéria, né? E falando um Uhum. pouco sobre as espécies de patentes, né? Como o senhor falou, as patentes podem ter duas naturezas, que é a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade, né? A patente de invenção, ela se refere à criação de um dispositivo, de uma tecnologia, de um produto, processo, método que seja novo e original e que represente a solução para um problema técnico específico. Tá? Então, a patente de invenção é a criação de algo novo, de algo original. A patente de modelo de utilidade é um aperfeiçoamento, uma melhoria nas funções, né? Ou no uso ou na fabricação de de uma determinada tecnologia, de um determinado produto, né? Então, assim, trazendo um exemplo bem didático sobre o assunto, é o exemplo do fone, né? Do fone. O fone com fio, né? Foi o primeiro desenvolvimento de espécies de fone, assim. Estou citando um exemplo bem grotesco, tá, galera? Mas vamos supor que o fone com fio
tenha sido o primeiro desenvolvimento de qualquer espécie de fone que tenha existido aí. Então, a patente aqui seria uma patente de invenção. Desenvolvi algo novo, né? Algo que não existia, original. Quando eu desenvolvo o fone sem fio, que é o que a gente já vê hoje em dia, isso aí já é uma melhoria, já é um aperfeiçoamento de algo que já existe, que é o fone. E o conceito de fone já existia. Eu só mudei um pouco o produto, né? Agora eu já não tenho mais um fio. Ele já é por outra tecnologia e ele já é sem fio. Então, nesse caso, já seria um modelo de utilidade. Uhum. Olha, bom, eu tomara que o povo seja. Tomara não, eu tenho certeza que o povo está aprendendo e aprendendo muito. Peraí, deixa eu voltar aqui para nossa pesca. A gente falou sobre o conceito, sobre as espécies. Sim, qualquer coisa pode ser patenteada, Camila? Ah, não, gente, não é qualquer produto, não é qualquer processo que possa ser patenteado no Brasil, né? Tem requisitos para garantir essa patenteabilidade. Esse produto, esse processo, ele precisa respeitar 5 requisitos básicos para que seja reconhecida a proteção patentária dele no Brasil, tá? O primeiro requisito é a novidade. O que é algo novo no ramo de patentes? Bom, uma coisa, um produto, um processo é novo quando ele não faz parte do que nós chamamos do estado da técnica. O que é isso, estado da técnica? Significa todo o conhecimento técnico que seja pertinente àquela matéria, àquela invenção ou aquele modelo de utilidade desenvolvido e que esteja disponível publicamente em todo o mundo. A pesquisa vale para o mundo inteiro. Então, é todo o conhecimento técnico que esteja disponível em todo o mundo, por qualquer meio, digital, físico, então jornal, revista, né? Por qualquer meio, antes da data do depósito. O marco é a data do depósito. Da data do depósito para trás, será investigado tudo o que faz parte do conhecimento técnico que esteja relacionado com aquela invenção. Então, uma coisa vai ser nova quando não está dentro desse estado da técnica. É claro que nas questões, né, de modelo de utilidade, isso é flexibilizado. Porque, como eu falei, é um aperfeiçoamento do que já existe, né? E aí, o segundo requisito é a atividade inventiva. Isso significa que para um produto ser patenteado no Brasil, ele precisa ser o resultado de uma atividade intelectual para o desenvolvimento dele. Precisa ter esse esforço intelectual para desenvolver aquele produto. Então, não pode ser uma descoberta, não pode ser uma revelação, uma obra do acaso, nada subliminar. Precisa ter, de fato, esse esforço intelectual para desenvolver aquela tecnologia, tá? Então, se você descobrir uma pedra, né, vai poder patentear? Não, não vai, porque é uma simples descoberta. Você não criou nada, você só descobriu, só achou. Tá? Então, não vai poder ser patenteado. E também um outro detalhe é que aquele produto ele não pode ser uma decorrência que seja óbvia para qualquer profissional da área, né? Que ele possa extrair aquela invenção dentro do conhecimento técnico que já existe. Então, não pode ser nada muito óbvio, tá bom? Então, isso aí é o que se refere à atividade inventiva. Resumindo, precisa ter esse esforço intelectual para desenvolver aquela tecnologia. O terceiro requisito, o terceiro requisito é o da propriedade, da aplicação industrial. O que isso significa? É que aquela invenção, ela não pode ser só um fenômeno teórico, não pode ser algo puramente intelectual, algo estético, nada disso. Uma ideia, né? Não pode ser uma ideia, né? Não pode. Precisa ser algo útil, algo que seja uma solução para um problema técnico que já exista e mais, que seja possível replicar em escala industrializável. Então, aquele produto deve poder ser aplicado em escala industrializável. Beleza. Quarto... eu tô... São 5, estamos no quarto. O quarto requisito é que, no Brasil, há algumas vedações legais expressas do que não pode ser patenteado. A Lei de Propriedade Intelectual diz lá situações, né, produções que não podem ser patenteadas no Brasil. E aí temos ali
que não pode ser patenteado o que for contrário à moral, aos bons costumes, à ordem, à segurança pública. É claro que são conceitos bem vagos, né? Só no caso concreto que seria possível aferir, né? Então, não pode ser patenteado teorias científicas, métodos matemáticos, criações estéticas, métodos comerciais, educativos, financeiros, né? Obras literárias, regras de jogo, métodos cirúrgicos, materiais biológicos, nada disso pode ser patenteado por expressa vedação legal. E o quinto requisito é a suficiência descritiva. O que é isso? Quando você vai entrar com um pedido de patentes no INPI, você precisa obrigatoriamente descrever de forma pormenorizada aquela invenção. O Estado, em troca de te dar os direitos patentários, né, a exclusividade sobre aquele invento, ele exige que você descreva de forma pormenorizada, aí a palavra está enganchando, né? De forma descrever direitinho. Aquele negócio nos menores detalhes. Isso. Aquela patente. Por quê? Por que isso também é muito importante? Porque tem gente que pensa que pode fazer o que a gente chama de pulo do gato. Ou seja, ele não quer revelar integralmente a sua invenção, ele quer esconder alguma coisa. Qual é o problema disso? É que aquela parte que você escondeu não vai estar protegida pela patente. Então, suponhamos que um dispositivo seu lá que você quer patentear use um parafuso que você desenvolveu lá, super revolucionário, aquele parafuso. E aí, na hora de descrever a sua patente no pedido, você simplesmente escondeu o parafuso. Você não quis falar sobre aquele parafuso ali. O que vai acontecer? Aquele parafuso não vai estar protegido pela patente. Então, é muito perigoso essa questão do pulo do gato, né? Porque o que você fez do pulo do gato não vai estar protegido pela patente em regra, né? Então, gente, escrever uma patente é uma escrita técnica. Não é algo assim, então, não é como escrever um texto científico. Tem uma técnica por trás e é importante que essa técnica seja respeitada para que seja garantido de forma eficiente o seu pedido. Uhum. E uma coisa, né, que a gente precisa deixar claro no pessoal. Existem todos esses requisitos, essas coisas todas, mas ninguém precisa se assustar. Porque tem gente que ajuda a fazer isso. Sim, né? sim. E a UESC, por exemplo, tem um setor, tem um setor que existe, não vou dizer só para isso, né? Mas a função principal do NIT na UESC é auxiliar você que tenha, né, que queira realizar a proteção da sua propriedade intelectual, seja ela qual for. Né? Então, o NIT está terceiro ou quarto andar da torre, terceiro, né? Eu acho que é terceiro. Se não é terceiro. Lá no terceiro andar da torre, você, né, claro, tem que esperar passar a pandemia agora, né? Voltar às atividades normais. Sim. Mas no site da UESC você vai encontrar também o e-mail, os contatos, e a UESC está trabalhando, né, em trabalho remoto, e o NIT está lá para isso. Então, você que é empreendedor, você que tem uma mente inovadora, não deixe de procurar o NIT, porque justamente é esse, que é o núcleo de inovação tecnológica, né, que ele existe justamente para auxiliar isso. Então, ele não está lá somente para os pesquisadores da universidade, mas está lá para a sociedade. Assim como o NIT, tem um outro, né, aqui em Ilhéus, poxa, infelizmente eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu lembro, né, também que faz esse trabalho juntamente esse auxílio, com a universidade. Né? Isso, auxílio. Eu vou pesquisar aqui Sim, aqui na internet, daqui a pouco eu já digo. O INET, né, que funciona na entrada na antiga Petrobras. Ali naquela entrada da antiga Petrobras, na Cidade Nova, aqui em Ilhéus, né, que tem um poço de gasolina bem na esquina, ali funciona também, né, um organismo que auxilia, né, os empreendedores, aqueles que querem iniciar uma startup, né, e aí, nesse momento de pandemia, é importante a gente dar essas dicas para que as pessoas possam, né, procurar. E esses serviços que a universidade, a universidade pública está aí para isso,
né? E esses serviços que são prestados pela universidade pública, eles estão aí justamente para permitir que a sociedade, que nós, cidadãos, e a própria sociedade em si, ela possa, né, retomar os seus caminhos pós-pandemia. E, claro, agora nesse caminho que é um caminho sem volta, que é a busca pela tecnologia, né? Claro que muitas vezes a gente pensa nessas chamadas tecnologias de ponta, mas tecnologias simples, tecnologias sociais, né, que possam ser desenvolvidas por setores da sociedade, pequenos empreendedores, Uhum. startups, né? A gente vai ter que fazer Cooperativas, aqui enfim. isso. A gente vai ter que fazer uma live aqui específica para falar sobre startups, né? Ótimo. Que também não é nada do outro mundo. Né? A gente vai Só ler e vai ficou ver que mais não é nada. conhecido agora, né? Só ficou mais conhecido Mas e não as é pessoas nada estão começando a novo. procurar mais. Não é nada muito novo e claro, como eu tenho sempre dito, não é nada do outro mundo. Qualquer pessoa pode, que tenha a mente empreendedora, ela pode, né, se lançar nesse mundo que é um mundo fascinante. Isso, Simplesmente. ó, o Matheus Pronto, falou o aqui CEPED, CEPED. valeu, Santiago. É o CEPED mesmo, o INET fica no CEPED, isso mesmo. Isso. Tá? Então, veja, procure mesmo. A UESC ainda tem a Broto Incubadora. Ainda tem isso, né? Olha, É. você tem. Várias Você só não vai opções. empreender. Isso, você só não vai empreender se você não quiser. Mas que Empreender e nós temos. proteger o seu invento. E proteger. E proteger o seu empreendimento. É por aí Isso mesmo, Gui. mesmo. Sim, É. falar nisso, a gente está falando essas coisas todas, mas as pessoas têm que saber mais ou menos como é que se dá o processo, né? Como é Ah, que é tá. esse? Como é que se dá esse negócio, Camilinha? Bom, como eu falei, o pedido ele deve ser depositado no INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem faz toda a regulamentação, cuida, na verdade, né? Desse processo de patentes e da concessão de patentes no Brasil, né? Então, o que você tem que fazer? Nesse pedido, tem que conter, basicamente, os seus dados pessoais, né? O relatório da invenção, que foi aquele que eu disse lá em cima, que precisa ter Uhum, aquela suficiência sim. descritiva, né? As reivindicações, que é aquilo que você está pedindo proteção. Você está pedindo proteção para quê? E aí se chama de reivindicações. Os desenhos daquelas pormenores técnicos, né, daquela invenção, um resumo do pedido e o comprovante de pagamento da taxa, né? Tem uma taxa que você precisa recolher para fazer esse pedido de patentes, né, lá no INPI. Tem uma tabela com essas taxas, né? Isso. Era isso Microempresas. que eu ia perguntar. A pergunta que não quer calar é caro? Bom, tem uma tabela, né? Não é nada assim tão extraordinário, mas microempresas e empresas de pequeno porte e acho que pessoa física tem um desconto também no pedido de Uhum, patentes, tá? E aí, depois que você faz esse pedido, a gente vai para a fase que a gente chama de exame formal. Então, nessa fase, o INPI só vai analisar se você cumpriu a forma, né? Se você preencheu tudo que eu disse lá em cima, os seus dados, né? Recolheu a taxa. Então, só essa forma. E aí, depois o INPI passa para pesquisa. Ele vai pesquisar o estado da técnica, que a gente começou lá em cima. Ele vai ver se realmente o seu pedido não tem nada parecido, semelhante ao que você está pedindo ali de proteção. E o segundo passo é o exame substantivo. Ele vai ver, de fato, se você cumpriu os requisitos de patenteabilidade. Então, se há novidade, se há atividade inventiva, né, se há aplicação industrial, é nesse exame substantivo, né? E aí há essa uhum. publicação, publica-se na revista de propriedade intelectual essa sua patente, e depois vamos para o próximo passo, que é o passo de concessão ou não, se o seu pedido vai ser ou não deferido, né? Se for deferido, ok, você vai receber a sua carta patente, né? E se for indeferido, você vai ter um prazo de 60 dias, né? 2 meses, basicamente, para entrar com um recurso, né? Nesse meio tempo, o INPI pode dar alguns despachos, pedindo para você corrigir alguma coisa, corrigir outra, isso pode acontecer, tá? Mas Uhum. o trâmite, né, regular é esse. E aí, depois disso, se o seu pedido for concedido, né, abre-se o prazo de oposição, que a gente fala, né? Serão o prazo de 6 meses para que alguém possa se opor àquela sua patente,
né? Talvez porque ela já tenha publicado em algum lugar aquela invenção, né? Então, abre esse período Uhum. aí para que a pessoa possa, terceiros possam se opor àquela sua patente. Uhum. Basicamente, o trâmite é esse. Mas é aquela coisa, né? Existem esses prazos, essas coisas todas, e ninguém precisa se assustar com isso, né? Porque, principalmente, quando Não, você procura esses, né, esses organismos que fazem o auxílio, eles acompanham tudo sim, direitinho, sim. né? Essas Só coisas preciso todas. Então, destacar ninguém uma precisa se... coisa. Uhum, Só preciso destacar uma coisa. Infelizmente, o INPI, ele costuma demorar um certo tempo para analisar, para uhum, deferir. Então, em média, uma patente ela é concedida no Brasil em 7 anos, mais ou menos, para concluir todo esse processo, né? Só que é importante uhum, destacar o seguinte, que a gente deixou de comentar lá em cima. Eu falei que a patente tem um prazo de validade, né? E que, em sim. regra, esse prazo é de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para as patentes de modelo de utilidade. Esse prazo começa a contar da data do depósito. Então, desde que você deposita a sua patente no INPI, você já está protegido, né? É claro que se Isso é o pedido não importante. for deferido lá na frente, vai Uhum, retroagir, claro, né? uhum, Mas se não, a sim, proteção ela já está desde o pedido de patente, já tem uma certa proteção patentária, sim, tá bom? sim. Então, por isso que Ah, é importante isso daí. é importante as pessoas saberem disso, né? Porque senão a pessoa fica, poxa, eu vou esperar 7 anos, 7 anos. Não, desde o depósito tem Tem pedidos pessoas que que já levam 10 anos. devendem. É, é. Então aí a pessoa se assusta logo. Calma, Não. calma. Esse tipo de processo não é igual processo judicial, não, gente, que vai levar 20 anos e você não vai ver nada. Tem gente que já pode até, que já acontece até de fazer algum tipo de contrato, né? De Uhum. licença, já desde do depósito, já com o comprovante do depósito. Sim, 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 sim. A Ah, patente, e, ela. e lembrando Não, que pode quando falar. esse prazo encerra, né? O que acontece Uhum. quando encerra, né? Quando o prazo encerra, acontece o que a gente chama de domínio público. A patente cai em domínio público. O que isso significa? Que qualquer pessoa vai poder explorar aquela patente sem dever nenhum tipo de retribuição ao proprietário, né, ao titular daquela patente. Então, a patente deixa de Isso, ter hum. validade. Isso depois dos 20 anos, Isso, depois do prazo. certo. E não pode ser renovado? Não, é um prazo Não, né? único. Não, Uhum. não pode. Não, não. Bom, isso é importante o pessoal saber. Mas além disso, dessa questão, né, de passar o prazo, a gente de vez em quando ouve, né, falar sobre quebra de patente, essas coisas todas. O que é que significa isso? Tá, então vamos explicar o que significa aí quebra de patentes. Bom, a patente, como qualquer bem da propriedade intelectual, ela pode ser licenciada. Né? Isso significa que você pode dar autorização para que uma outra pessoa explore aquela sua patente. Lembra que você tem exclusividade, mas você pode Uhum, permitir que uma outra pessoa explore aquela sua patente, né? Então, a uhum, licença é isso. E aí nós temos dois tipos de licença: a licença voluntária e a licença compulsória, né? Como o próprio nome já diz, licença voluntária é quando o proprietário da patente voluntariamente autoriza que outra pessoa, que terceiro, explore a sua patente. Já a licença compulsória é aquela licença que não depende de autorização do titular, que é justamente a conhecida como quebra de patentes. O nome quebra de patentes é um termo equivocado, porque dá uma ideia de que rasgou a patente no meio, né? Que a patente deixou de existir. Mas não é isso que acontece, tá? Quando há o licenciamento compulsório, a patente continua existindo e continua sendo válida. O que acontece é que o titular perde a exclusividade. Por um uhum, determinado período de tempo, ele perde essa exclusividade. Então, outra pessoa, um terceiro, também é autorizado a explorar aquela patente. Tá? Então, a patente uhum, continua existindo, continua válida, o titular continua podendo explorar aquela invenção, aquela patente. O que ele vai perder é a exclusividade. Então, há uma uhum, relativização do direito de exclusividade conferido pelo inventor. uhum, Na lei de propriedade industrial, o licenciamento compulsório ele está previsto nos artigos 68 a 74 e tem algumas modalidades.
nós temos o licenciamento compulsório por abuso de direitos, por abuso do poder econômico e por emergência nacional ou interesse público, né? Que é o que a gente vai focar agora, né? No licenciamento compulsório por emergência nacional e por interesse público, tá? Esse licenciamento ele está previsto no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial e ele também está regulamentado nos decretos 3201 de 99 e 4830 de 2003. Ele está regulamentado lá e é importante dar uma olhada nesses decretos também. Mas o que a Lei de Propriedade Industrial diz? No artigo 71 diz assim, ó, nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízos dos direitos do respectivo titular. Vamos destrinchar, não se preocupem. O que esse artigo está querendo dizer? Que, em razão do interesse público, é possível que haja um licenciamento compulsório de patentes, ou seja, a retirada da exclusividade de exploração daquele titular, e essa exploração pode ser cedida a terceiros. Quem é que licencia compulsoriamente? O Estado, através do Poder Executivo Federal. Então, é o presidente da República que, por decreto, poderá estabelecer um licenciamento compulsório de patentes. E isso pode ser feito de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado para determinar esse licenciamento. Mas é importante, a licença compulsória ela deve ser temporária. No ato administrativo que determinar essa licença compulsória, tem que ter o prazo em que ela vai durar, tá? E ela também é onerosa, deve haver uma retribuição pecuniária ao titular daquela patente. E ela também não é exclusiva, significa dizer que o titular da patente continua podendo explorar aquele invento, né? Aquela sua patente ali que está protegida naquele documento ali. Então, ele pode continuar a explorar. Então, a licença compulsória é basicamente isso, é quando o Estado ele licencia compulsoriamente, ele tira o véu da exclusividade que o direito patentário assegura ao titular da patente e autoriza que terceiros façam isso. Explorem também o invento desde que haja interesse público ou emergência nacional envolvidos. No Brasil, isso aconteceu uma vez, que foi pelo decreto 6108 de 2007, que foi quando o então presidente Lula determinou a licença compulsória de antirretrovirais, que eram medicamentos utilizados no tratamento contra a AIDS, tá? Esse decreto, inclusive, foi revogado em 2019 pelo Jair Bolsonaro, então já não há mais essa licença compulsória no Brasil, mas era a que valia, era esse medicamento antirretroviral, que era para o tratamento contra a AIDS, tá? Então, eu acho que essa seu esclarecimento responde a pergunta da Bárbara Magali. E ela pergunta, na indústria farmacêutica, essa situação de perda da exclusividade, exemplo, medicação genérica, não é isso? Isso, é justamente isso. Os professores... A perda não, pode falar. Não, o que eu ia dizer é isso. Na indústria farmacêutica, que foi esse exemplo do licenciamento compulsório, que foi quando houve essa licença compulsória do antirretroviral do tratamento contra a AIDS. Sim. A professora Zina deve estar assistindo ainda. Ela fez uma pergunta lá em cima e a gente acabou não respondendo, que é sobre tecnologias sociais, né? Ela pergunta se existe algum tipo de proteção, né, da propriedade intelectual sobre as tecnologias sociais, né? Se teria... Seria a proteção patentária. Se houve o desenvolvimento dessa tecnologia, você vai recorrer para a patente, né? Claro que a patente não é o único modo de proteção de uma propriedade intelectual, né? A depender do bem que esteja envolvido ali, é que você vai ver se a proteção será por meio do direito autoral, por exemplo, ou se por meio da patente, né? Da marca, depende do que realmente você está buscando proteção ali, às vezes até pelo segredo industrial. Sim, sim. Gente, somente para a gente fazer alguns esclarecimentos, novamente,
As nossas lives, elas são realizadas normalmente no perfil @quitalambiental, né? Hoje, né, por culpa exclusivamente minha, meia máxima culpa, a gente acabou se atrapalhando aqui e está fazendo no meu perfil pessoal. Mas logo depois que acabar, a gente vai disponibilizar tanto no IGTV, no meu IGTV, como também vou tentar jogar no IGTV lá do Quital Ambiental, e também você vai poder consultar em qualquer momento no canal do YouTube do Quital Ambiental. Lá, inclusive, no canal estão disponíveis todas as lives do Quinta no Quital. Tá? E essa de Camila, que é imperdível, essa aula sobre propriedade intelectual focada em patentes, ela é imperdível. Essa aula eu vou usar o tempo todo. Que E lembrando, no isso. instante, eu vi Manu entrar aqui, viu? Manu, que você falou sobre Sim. Manu, né, essa Tá aqui, minha fofíssima. amiga querida. Tá aqui. Mas, Pois é, prof. Camilinha, Então, só fazendo mais uma observação aqui com sim, relação ao licenciamento compulsório por interesse público. Que o que sim. acontece? Esse licenciamento compulsório é importante que seja analisado de uma forma cautelosa, né? Por quê? Porque precisa ser investigado, né, determinado qual é o limite do interesse público que justifica esse licenciamento compulsório. Por quê? Para que não haja um desvirtuamento desse licenciamento para fins políticos, autoritários, né, escusos, de coação. Então, não pode se utilizar da discricionariedade administrativa para, de forma irrefletida, determinar o licenciamento compulsório, né? Por que isso Sim. não pode acontecer? Porque, gente, uma sólida proteção da propriedade intelectual é um requisito necessário para que os investidores, né, investam em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia em um país. Porque imagina se você viver o tempo todo com medo de sofrer um licenciamento compulsório. Ninguém vai querer Sim. investir no desenvolvimento de Sim. pesquisa, de tecnologia naquele país, né? Então, é preciso que haja um limite, né, com relação a isso, para que isso não seja desvirtuado. Porque se isso acontecer, eu costumo dizer que a gente vai dar um passo à frente e um passo atrás. Por quê? A gente vai dar um passo à frente porque a gente vai permitir que a comunidade, né, a coletividade em geral, tenha acesso aos benefícios daquela invenção que está sendo ali patenteada, né? Mas a gente também vai dar um passo atrás se a gente agir de forma discricionária e refletida, né? Porque isso vai gerar um desestímulo ao investimento em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, e isso vai impactar também no desenvolvimento econômico do país, né? Então, não pode ser algo assim generalizado. É preciso pensar o interesse público como sendo dentro do princípio da proporcionalidade. Tem que ter uma proporção entre o que está sendo, né, garantido ao inventor e o que está sendo retirado dele. Precisa ter um equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado que está ali em jogo, né? Então, a gente não pode simplesmente descartar o interesse privado e pensar que aquela patente vai gerar benefícios para toda a coletividade e ir lá e pegar. Então, não é bem assim. Precisa ter, sim, uma proporcionalidade. Precisa ter uma proporcionalidade no tempo em que aquela patente está sendo licenciada. Precisa ter uma proporcionalidade no valor que será retribuído ao autor, né? Ao proprietário que teve a sua patente licenciada compulsoriamente. Então, precisa ter esse jogo aí de equilíbrio. Sim. Tô vendo aqui a mamãe toda orgulhosa, né, dona Liliane? Tem uma pergunta interessante aqui, prof, que diz Moacir. assim, isso. Quais os Moacir aspectos Bezerra. básicos a serem abordados em uma impugnação a um eventual licenciamento compulsório? Neste caso, nós estamos falando do licenciamento compulsório por interesse público, né? Então, um detalhe que faz toda a diferença, que o artigo diz, está aqui em cima, deixa eu só abrir o artigo aqui de novo, que diz o seguinte, ó, que nos casos de interesse público, por ato declarado do Poder Executivo, poderá ser licenciado, né, compulsoriamente, desde que, aí diz assim, ó, desde que o titular da patente ou o seu licenciado não atenda a essa necessidade. Então, qual é a necessidade?
a necessidade de oferecer aquele produto para uma grande quantidade de pessoas, né? E também a necessidade financeira de que aquele produto esteja dentro da possibilidade financeira, né, de quem está adquirindo aquele produto, né? Então, o que você pode alegar quando for impugnar um licenciamento compulsório de patentes é justamente alegar que o seu cliente tem, sim, condições de atender a necessidade da população e que não há motivo para que seja deferido um licenciamento compulsório da patente. Então, esse é um ponto muito importante que você vai ter que observar, é mostrar que o seu cliente pode produzir aquela determinada quantidade, né, se for de medicamentos, por exemplo, que atenda a toda a população, demonstrar que o preço está acessível, que você pode reduzir o valor daquele produto para conseguir, né, sair dessa questão da licença compulsória. Pronto. E Moacir também, né, advogado, egresso da UESC, que está lá em Alagoas, né, filho do saudoso Paulo Bezerra, né, que esteve conosco. Foi professor, o filho de Paulo Bezerra, né, que esteve conosco e foi um grande professor de direito constitucional, também ensinou direito empresarial, né, e pegando aqui o gancho de Manu, que diz que com isso até começou a gostar de direito empresarial, a gente não pode esquecer que a patente ela é um patrimônio. É um ativo financeiro, isso, intelectual isso. e financeiro que vale muito. E ela compõe o que a gente, né, no direito empresarial chama de estabelecimento empresarial. Inclusive, grandes empresas multinacionais hoje praticamente sobrevivem a partir de suas patentes, porque elas não têm mais patrimônio, digamos assim, físico, né? Sim. Elas sobrevivem daquilo que elas produzirem da sua inovação. Vide Coca-Cola, Apple, Adidas, Nike, por aí vai. Sim. Elas sobrevivem... Não só da patente, como da marca também, Sim. que é um outro ativo. Sim, da inovação, empresas, né? E que essas empresas Isso. se utilizam como forma de exploração econômica mesmo. Pense quanto custa uma marca da Coca-Cola, da Apple, né? São bilhões, são bilhões. A gente está quase chegando no final. Tem uma última perguntinha da Bárbara Magali, que ela acaba, né, perguntou, né, se no caso das patentes da indústria farmacêutica, a sua opinião pessoal, né, por causa do interesse de saúde, ela deveria ser ou não mais ágil, ou não interfere? O processo de deferimento da patente? Aqui, ó. Camila, você acha que no caso da indústria farmacêutica, esse processo de patente, devido ao interesse de saúde, seja mais ágil ou não interfere? Bom, deve ser no processo mesmo. Bom, não interfere, porque como eu disse, desde a data do depósito, já há uma certa proteção daquela patente ali, né? Então, quando você deposita, você já tem certos direitos sobre aquela patente. Você já é considerado o titular daquela patente, já há uma proteção, né? Então, o fato de ser de interesse da saúde ou não interfere, basicamente, no deferimento mais rápido ou não daquela patente, né? Sim, sim. Camilinha, a gente está chegando, né? Quase chegando no final, né? Eu quero registrar assim, o meu abraço para a família Frois aqui que está... Minha família Frois aqui se fazendo presente. Né? Que bom, e chamar a família Frois para poder, né, acessar e seguir lá o Quintal Ambiental. Né? Gente, galera, sigam o Quintal Ambiental, tá? O canal, se inscrevam lá no canal do Quintal Ambiental no YouTube e sigam o perfil do Quintal Ambiental no Instagram. Tem que ficar fazendo esse jabá. Vamos fazer aqui, né, um jabazinho do nosso Profinit. Falem um pouquinho aí, porque a gente tem que falar da nossa universidade. A universidade está aí, o pessoal, nem todo mundo conhece, principalmente o pessoal de direito, né? E a gente tem visto, né, ainda bem, muito interesse do pessoal de direito pelo Profinit. É uma avenida incrível, aberta por aí. Nós temos alguns alunos queridos, ex-alunos queridos, né, como você, tem o Tiago, Irã fez o Profinit também. Irã fez o Profinit também. Menina, agora é tanta gente, né? E é muito bom, e faça aí né? Chame aí o pessoal, faça aquela propaganda justíssima. É da UESC, pois tá lá também, isso, Matheus. Isso. De direito. Isso. Né? Isso. Então faça aí, fale um pouquinho a respeito do Profinit,
né, e Tá. da importância desse mestrado para a gente, para a nossa região. Tá. Depois que eu comecei a falar que fazia o Profinite, eu recebi muitas dúvidas, né? Muito interesse pelo programa, pelo curso. E assim, gente, o Profinite, ele é um curso nacional, é em rede, né? Então, tem vários polos em vários estados, né? Tem polos do Profinite lá. É um mestrado profissional, então ele está muito mais preocupado com essa parte profissional. Então, não é um mestrado acadêmico, né? Que tá mais voltado para o desenvolvimento, né? De teorias, de teses, pesquisas, de maneira geral. Então, é um mestrado profissional, tá? Que está dentro dessas áreas: propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Esse é o geral, né, do mestrado. Lá a gente tem disciplinas de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, de inovação, de prospecção tecnológica, que é um tema super importantíssimo, principalmente para a indústria. É importante que a indústria conheça o que os seus concorrentes estão desenvolvendo, estão pesquisando, e também para que você não pesquise o que já exista. Perca tempo pesquisando, desenvolvendo uma tecnologia que já exista no mundo, né? Então, a prospecção tecnológica é muito importante, né? Por isso, como eu falei, é um mestrado também interdisciplinar. Então, eu tenho colegas que são contadores, eu tenho colegas que são profissionais da administração, do marketing, né? Por quê? Porque é um mestrado interdisciplinar. Você consegue, a partir dele, entrar em seu ramo específico de atuação, né? No meu caso, né, como advogada, eu puxo para a área do direito da propriedade intelectual, eu puxo para a área de contratos, quando eu estou falando de transferência de tecnologia ou de know-how, né? Então, você consegue puxar para a sua área dentro desse mestrado. Ele te dá essa abertura, essa visão muito grande de um universo de coisas em que você pode atuar, né? Então, se você for de uma outra área que não seja a área do direito e que esteja interessado em fazer esse mestrado profissional, vale a pena, você vai conseguir sim desenvolver um tema interessante e que tenha a ver, né? Tenha vínculo com a sua área original de formação. Tenham certeza disso. É um mestrado muito bacana, eu estou no meu 2º ano, então já encerrei as disciplinas, né, que tem que cursar durante um ano. Já estou na parte de pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e da dissertação. Então, estou no 1º ano, devo dizer que é um ano bem puxado, porque paralelo à sua pesquisa, você tem que cursar as disciplinas, fazer as provas, desenvolver as atividades, mas não é nada impossível, porque lembrando que o mestrado é profissional, então se entende que você está trabalhando, você está ali na sua profissão. Então, ele tem essa flexibilidade, né? Então, estou nessa parte aí de pesquisa, estou desenvolvendo pesquisa sobre inovação dentro do sistema de franquias, que era onde eu estava inserida lá. Então, meu campo de atuação está aí em propriedade intelectual. Então, vamos voltar a conversar, né? Vamos conversar sobre franquia. Vamos conversar sobre franquia. Vamos. Meu e Moacir é capaz de ter aí na UFAL, viu, Moacir? Queijo aí em rede, provavelmente tem aí na UFAL. É só olhar no o nosso tempo está encerrando. Então eu tenho que... Ó, 20 segundos. Camilinha, ó. Muito obrigado, minha linda. Muito obrigado. E a gente galera, vai ter que continuar conversando depois. Vamos conversar sobre as franquias, hein? Vamos sim. Galera, muito obrigada pela participação. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo. IGTV e YouTube. Tá joia? Tchau, tchau. Para todo mundo.